Vamos com a Aline Beckett para a gente compreender o que exatamente a Polícia Federal vai fazer em relação ao filho do presidente da República, quais são as suspeitas e como é que esse assunto tem encaminhado. Aline Beckett, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Elisa. Bom dia a você e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Live. Pois bem, essa investigação a pedido da Polícia Federal e autorizada pelo ministro André Mendonça busca esclarecer se Lulinha Fábio Luiz, filho mais velho do presidente Lula, teria utilizado, então, de seus interesses pessoais e privados para conseguir, junto ao Ministério da Justiça, autorização ou liberação para comercialização de cannabis medicinal. Os investigadores irão verificar, então, se ele utilizou da prerrogativa de ser filho do presidente da República para conseguir influenciar decisões administrativas dentro do Ministério. Eu relembro que Lulinha já havia sido citado na investigação em relação às fraudes do INSS, isso muito por conta da relação dele com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS, um dos principais braços dessa fraude envolvendo os descontos associativos de aposentados e pensionistas do INSS. São dois casos diferentes, mas com o mesmo relator agora, ministro André Mendonça. Então, à frente dessas decisões, ele já havia sido citado, então, nessa investigação e agora uma investigação sendo aberta em relação a essa conduta dele dentro do Ministério da Saúde. A defesa, Elisa, até o momento de Lulinha, nega as irregularidades e diz que a PF tem promovido uma pesca probatória. Segundo os advogados de Lulinha, a corporação estaria realizando uma investigação genérica, sem provas delimitadas, na tentativa de encontrar algo que possa incriminar Lulinha. O advogado dele falou à CNN, Marco Aurélio, disse que a PF sabe que não há nada contra Fábio Luiz. E aí, como você bem disse, existem já repercussões políticas em cima desse caso, né? Um dos candidatos à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, veio a público, então, por meio de uma de suas redes sociais, como vocês podem acompanhar, ele diz o seguinte: mesmo com toda a blindagem patrocinada pelo pai do Lulinha, a PF começou a investigar um suposto caso de tráfico de influência no Ministério da Saúde. A suspeita é de que ele tenha operado em favor do Careca do INSS, o homem que desviou o dinheiro dos aposentados e dos velhinhos do Brasil. Lulinha ainda é suspeito de ter usado o acesso ao gabinete presidencial para vender cannabis medicinal ao Ministério da Saúde. E aí, nessa mesma toada, a gente tem também um outro candidato, Ronaldo Caiado, também em suas redes sociais, publicou o seguinte: filho investigado por vender acesso ao governo e o pai finge que não vê. Esse é o retrato da novela política chamada PT, em cartaz há décadas, sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens. É uma monarquia disfarçada de república, onde o rei protege o príncipe. Estou falando de Lula e Lulinha, mas pode ser interpretado como outro pai que protege outro filho. Já passou da hora de acabar com essa farsa. E aí, Elisa, o presidente Lula chegou também a falar sobre esse assunto ontem, quando questionado no podcast Inteligência Limitada. Ele disse que não usará o cargo para proteger o filho, que atualmente mora na Espanha. A gente separou um trecho dessa fala. Vamos acompanhar, Elisa. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. É o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Tá aí a fala, então, do pai do nome em questão, Lula, falando sobre o filho, Lulinha, sobre esta investigação na Polícia Federal. E é sempre importante lembrar que a Polícia Federal é gerida, o diretor-geral é alguém que foi indicado por Lula, né? Então você tem essas questões ali ocorrendo dentro da própria Polícia Federal e Lula tentando deixar essa mensagem: ó, se fez algo, vai ter de provar, melhor dizendo. Troquei as sílabas aqui, gente, porque os motores no começo do jornal vão aquecendo aos poucos. Matheus Teixeira já está aqui com a gente, nosso analista de política. Eli Jonas Maia, à distância, mas sempre junto, hein, Eli Jonas? Nosso analista de segurança pública, aparecendo em Brasília. Matheus, nos explique, por favor,
O que é isso de suspeita em cima do Ministério da Saúde? E o tráfico de influência é o que exatamente? Por que tem suspeita em cima do filho do presidente? Enfim, bem-vindo, Matheus. Perfeito, Elisa. Muito obrigado. Uma alegria estar perto hoje fisicamente também aqui no estúdio. Aqui com a gente, hein? Você vai abandonar o Eli Jonas, é isso? Não vai mais Não, só até segunda, terça-feira já estarei de volta. Mas maravilhoso. Exatamente, o tráfico de influência, o que é isso? É para verificar, a Polícia Federal quer entender se o filho do presidente Lula usou justamente do posto de ser o filho do chefe do Executivo Federal para influenciar decisões do governo federal e beneficiar não a população, não o interesse público, mas sim uma empresa específica que tem relação e conecta lá com o caso do INSS. Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, que assim ficou conhecido, um dos principais operadores do esquema dos descontos associativos de pensionistas e aposentados, que roubou dinheiro diretamente do bolso dos aposentados brasileiros. Ele era um dos operadores desse esquema. O filho do presidente Lula já reconheceu que, de fato, recebeu uma passagem para ir a Portugal, custeada por Antônio Carlos Antunes, justamente para verificar a situação da cannabis, da comercialização da cannabis em Portugal, para fazer uma relação com o Brasil, mas no decorrer das investigações do caso do INSS surgiram novos elementos e a Polícia Federal quer entender se o filho do presidente usou do fato de ser filho de Lula para influenciar decisões do gabinete presidencial e do Ministério da Saúde na regulamentação da cannabis medicinal. Um fato interessante, o pedido da Polícia Federal foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, mas não diretamente ao relator do caso do INSS, que é o ministro André Mendonça, que vive uma situação de tensão ali. Já foram 4 episódios em que a Polícia Federal, o comando da Polícia Federal e o ministro se desentenderam. Desta vez a Polícia Federal pediu a investigação ao Supremo Tribunal Federal, não diretamente ao relator do caso do INSS, mas houve o sorteio e novamente cai com o ministro André Mendonça. Azar ou sorte. De novo caiu com ele, é isso, Matheus? Num sorteio. Exato, são 10 ministros, 11, mas sem Messias que não foi aprovado são 10, tem 10 opções, no sorteio cai novamente com o ministro André Mendonça e foi ele que viu os elementos suficientes apresentados pela Polícia Federal, entendeu que sim, este caso merece mais investigação e abriu o inquérito. A Polícia Federal agora, com esse inquérito, tem mais ferramentas para aprofundar a investigação e verificar se de fato houve corrupção também e o tráfico de influência, que é traficar a influência dele de filho do presidente para fazer lobby em interesse privado, em favor de interesse privado e não em favor do interesse público. Mendonça, que já está com pouco assunto polêmico, né? É o INSS, o Banco Master, você vê, 2 casos. Vice-presidente do TSE. Não, ainda, pois é. Mas enfim, cada um que vai assumindo suas cada um que vai assumindo as suas buchas, que a gente assume a nossa bucha do lado de cá, quer te contar tudo o que acontece sobre esse assunto e todos os outros que surgem. Eli Jonas, o Matheus explicou pra gente, né, esse desdobramento ou essa conexão com o caso do INSS. Se aprofundando um pouquinho mais nisso, como exatamente que essa investigação do INSS foi ganhando esses desdobramentos até virar essa investigação que tem suspeita de, por exemplo, tráfico de influência no Ministério da Saúde? Vamos lá, Elisa. Bom dia para você, para o Matheus. Vim até combinando com ele, porque não há distância entre a gente. Vamos Pelo detalhar. Amor de Deus. Que gente, tu és um poeta, é isso? Nosso poeta preferido, Eli Jonas. Não existe distância, é isso? Não existe distância entre nós, jamais haverá. Jamais haverá. Maravilhoso. Bom, mas além do poema e da conexão nas cores do terno, como é que funciona? Você que vive isso todos os dias, né, Eli Jonas, de apurar muita coisa em relação à segurança pública. Como exatamente que se deu, diante do que você puder falar pra gente, né, porque apura muita coisa, mas diante do que você puder falar, como é que a polícia foi caminhando para essa investigação? Elisa, falou tudo. Vamos no passo a passo para quem está acompanhando a gente entender como que esse caso do INSS se deu agora no caso de tráfico de influência e também corrupção
com o nome do filho mais velho do presidente Lula aí agora como alvo investigado formalmente. A defesa do Lulinha diz em pesca probatória, mas a equipe de investigação da Polícia Federal coloca como encontro fortuito. O que isso significa? A equipe de investigação estava ali no caso do INSS, levantando informações, investigando as fraudes bilionárias de descontos em contra-cheques de aposentados e pensionistas e tinha a menção ao Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, com documentos e outros depoimentos e também encontros de até suposta mesada do careca do INSS, que é o Antônio Camilo Antunes, para o Lulinha. A PF estava investigando esse caso. E aí onde se deu o encontro fortuito? A PF se viu obrigada a pedir ao Supremo Tribunal Federal, por conta da questão institucional, a sua responsabilidade, ela, quando tem esse encontro fortuito, ela é obrigada, tem a prerrogativa e o direito de pedir uma investigação separada. E foi isso que aconteceu. Até mesmo com base em depoimentos da Roberta Luxinger. Vamos relembrar, a amiga do Lulinha, a pessoa que trabalhava, empresária, com o careca do INSS, que falou primeiramente sobre o Lulinha em relação a essa empresa de produtos à base de cannabis medicinais e também a viagem dele para Portugal, bancada pelo careca do INSS. Aí é que está a questão da ligação de um caso com o outro. A partir de tudo isso que foi levantado, a Polícia Federal falou o seguinte: Supremo Tribunal Federal, temos esse caso aqui, mas também há uma outra frente de investigação que a gente precisa de um inquérito formal aberto para avançar de forma específica se houve corrupção e também o tráfico de influência, que é, em tese, o filho do presidente usar o nome do presidente e usar o nome dele mesmo para alavancar os seus produtos de forma como um lobby, de forma de questão de empresa, empresarial e não questão pública, mas usando o serviço público. Aí que entra o tráfico de influência e também a corrupção. Em maio deste ano, também em depoimento à Polícia Federal, a Roberta Luxinger até mesmo falou de forma específica sobre essa viagem do Lulinha com o careca do INSS a Portugal. Ela disse o seguinte, segundo esse trecho que tivemos acesso: Fábio foi convidado por sua curiosidade relativa ao assunto, oriunda inclusive em função da utilização de medicamento à base de canabidiol por familiares, já colocando ali o Lulinha nessa questão da empresa, a empresa que ela também teve uma participação entre os dois lados. Esse é o ponto em que liga o caso do INSS ao caso Lulinha agora na questão do canabidiol, que a Polícia Federal quer esclarecer se houve tráfico de influência, como se deu e também se houve a corrupção de servidores, porque para ter o tráfico de influência, Elisa, precisa ter participação de servidores públicos, isso está na lei. Então, é isso que a PF quer detalhar a partir de agora e com essa abertura de inquérito tem ferramentas para isso. Depoimentos, quebra de sigilo e também análise de mensagens. É o que a PF espera a partir de agora com essa abertura de inquérito. O advogado que defende o Lulinha, o Marco Aurélio Carvalho, ele até disse também no ano passado, quando começou a ventilar o nome do Lulinha dentro do caso do INSS, dizendo que a própria empresária Roberta Luxinger disse que ele não tinha nada a ver com o INSS, mas tinha relação com ela por conta dessa questão empresarial do mercado de canabidiol. Agora, então, a gente vê uma nova abertura de inquérito, mais uma que cita o filho mais velho do presidente. E o último detalhe é que, nessa previsão de inquérito, não há, nesse momento, um depoimento marcado, agendado ou previsto, pelo menos, para o Lulinha prestar informações à Polícia Federal neste momento. Elisa. Bom, expusemos aqui o que é o caso, quais são as conexões, diante daquilo que é sabido e diante daquilo que a investigação entendeu, claro que compreendendo que sempre tem uma questão de sigilo, os policiais deixam ali muitas coisas em sigilo, porque é uma investigação e, ao ter algum detalhe exposto, isso pode muitas vezes prejudicar o caminho da investigação em si. Como a gente já explicou tudo isso, bora fazer aquilo que é de prática, é o básico no jornalismo, que é o direito de defesa. Matheus, o que exatamente a defesa do filho do presidente alega? Eles estão justificando, se é que já justificaram alguma coisa, o que exatamente? Elisa,
Jonas colocou muito bem, a Polícia Federal afirma que foi um encontro fortuito de provas. Portanto, no decorrer das investigações, por exemplo, quando há uma quebra de sigilo e a polícia se depara com inúmeras mensagens, não apenas com aquelas que dizem respeito ao crime em investigação. Tudo que não tem conexão com o crime sob investigação deve ser dispensado pelos investigadores. Mas quando, no meio desse bolo todo, há um encontro fortuito de provas, ou seja, estava se investigando um crime e encontrou outras provas que não eram diretamente relacionadas ao objeto inicial da apuração. Isso é o que diz a Polícia Federal. A defesa do filho do presidente Lula, por sua vez, afirma que foi uma pesca probatória, o que no inglês e no direito é muito usado como fishing expedition, inclusive no direito brasileiro, e que não teria sido esse encontro fortuito de provas, mas sim uma quebra de sigilo, uma investigação que se inicia com um objeto, mas há uma pesca para achar provas sobre outros possíveis crimes. É isso que diz a defesa, que a Polícia Federal iniciou a investigação, não teria encontrado nada contra o filho do presidente no inquérito do INSS e busca agora outras maneiras de tentar implicar ele em algum tipo de escândalo de corrupção para desgastar a imagem dele e de seu pai. Isso é o que diz a defesa do filho do presidente. Matheus Teixeira trazendo para a gente, então, essa apuração. Jonas Maia também explicando o caso. Em instantes, a gente volta a falar sobre isso.